Olá, pessoal. Meu nome é Jonathan e eu sou um dos residentes da Ariane de Biologia. Nossa aula de hoje vai ser sobre o sistema reprodutor feminino. Então, o sistema reprodutor feminino ele é responsável por garantir a produção dos gametas femininos, que são os óvulos, e fornecer um local adequado para o desenvolvimento de um novo ser, né, um bebê. Então, o sistema reprodutor feminino ele é formado por dois ovários. Aqui vocês podem ver um e aqui o outro ovário. E é daqui do ovário que saem os óvulos. Duas tubas uterinas, né, que vocês podem ver, ó, uma e a outra tuba. A vagina e a genitália externa é conhecido como vulva. Então temos aqui nessa imagem, né, a estrutura do sistema reprodutor feminino aqui, ó, a tuba uterina e a outra tuba uterina. E nessa tuba uterina temos aí um fundíbulo, né, que tem a presença das fibras que vão captar o óvulo que sai do ovário, né, e conduzir ela pela tuba uterina de encontro ao espermatozoide para então ocorrer a fecundação. Como eu falei, aqui tem o ovário, aqui o outro ovário e a vagina. Então, a estrutura do sistema reprodutor feminino, né? Aqui externamente, que é a vulva. Temos aqui os lábios maiores, os lábios menores aqui nessa imagem, né? Clitóris, né? Que vai ser responsável também por dar a sensação de prazer na mulher, né? A uretra, temos aqui a vagina e o ânus. Então vamos falar um pouco de cada uma dessas estruturas. Então a vagina é um órgão sexual feminino, né? E atua como um canal que faz a comunicação do útero com o meio externo. Tem aproximadamente de 8 centímetros de comprimento e 2,5 de diâmetro. Apresentam glândulas que produzem um líquido que vai lubrificar essa vagina. Então a função da vagina é justamente, né, a passagem do sangue durante a menstruação, a penetração do pênis durante a relação sexual e também o principal canal do parto. E aí sendo esse local, né, por onde vai sair o bebê. E a vagina tem um pH ácido por conta, né, de uma forma de proteção contra possíveis infecções, já que é uma região, a vagina, bastante sensíveis, né, a micro-organismo que pode causar essas infecções. Por isso que esse pH do ácido faz com que ocorra uma proteção contra esses micro-organismos que vão causar aí infecções. E aí os ímãs, né? Então eles possuem terminações nervosas, como falei, o clitóris, né? É extremamente sensível a estímulos, então podendo propiciar grande excitação sexual. E aí, fechando parcialmente a abertura da vagina, há uma membrana perfurada, que é o ímã, né? Vocês podem ver aqui, ó. Existem vários tipos de ímãs, né? Tem o anular, septado, né? Então, em geral, o ímã se rompe no primeiro ato sexual e a partir do momento que ele se rompe, né, com a penetração do pênis, aí não tem como mais voltar, né? Ele se rompe. Existem algumas cirurgias de reconstrução dos ímãs, mas naturalmente, a partir do momento que se rompe, né, não se forma mais. O ovário, né, são dois órgãos de forma oval, como a gente já mostrado lá, né, que um ovário. E aí, como eu falei, eles são responsáveis pela produção dos hormônios sexuais da mulher, a progesterona e o estrógeno. Então, nos ovários também são armazenados as células sexuais femininas, que são os óvulos, que são os gametas femininos que eu falei no começo. Então, durante a fase fértil da mulher, aproximadamente uma vez por mês, né, um dos ovários lança um óvulo. Então, aqui, ó, o óvulo, vocês estão vendo aqui, né? Ele sendo lançado do ovário, né, para a tuba uterina. E aí tem a função aqui, ó, as fíbrias, né, do infundíbulo, né? Então eles começam a captar esse óvulo e empurrar, né, esse óvulo para a tuba uterina. E aí esse processo é chamado de ovulação. Então, quando ocorre, né, o óvulo saindo do ovário, né, indo para a tuba uterina, esse processo é chamado de ovulação. E a tuba uterina?
São 2 tubos, como eu tinha falado também lá no começo. Aqui, ó, na imagem, vocês podem ver, né? O tubo aqui, a tubo uterina. Do outro lado também tem, aqui só tem a metade da imagem. E tem aproximadamente 10 centímetros de comprimento. E aí essa tuba uterina une, né, o ovário, que vocês podem ver o ovário, né, com o útero. Aqui o útero. Então ela vai unir a tuba uterina. E pois é, então a tuba uterina tem essa função de conduzir, de levar aí, né, esse óvulo de encontro com o espermatozoide, que é o gameta masculino. E aí, a partir do momento que ocorre esse encontro, vai ocorrer a fusão do espermatozoide e do óvulo, ocorrendo a fecundação. E aí forma-se uma célula ovo, ou também chamada de zigoto, que vocês podem ver. E aí essa célula vai se, né, ou zigoto vai caminhando aí, encaminhando aí para o útero, né, onde vai se fixar e desenvolver, originando um novo ser. Então vocês podem ver aqui, ó, eles se fixando na parede do útero, né, que é chamado de endométrio. E aí esse processo é chamado de implantação, que é quando, né, esse zigoto, essa célula, ela começa a ser implantada na parede do útero, que também é chamado de endométrio. Então, o útero é um órgão muscular oco de grande elasticidade, do tamanho e forma semelhante a uma pera, né? E vocês podem ver aqui a imagem do útero. E aí, sua principal função é acomodar o feto até o nascimento do bebê. Então, vocês viram lá, nessa imagem aqui, que a célula ou o zigoto, né, ela entra nessa parede do útero, no endométrio, e é aqui no útero, essa região aqui, que vai se desenvolver esse bebê, né, o feto. Então, esse local precisa ser bastante elástico, porque a gente sabe que o bebê, o feto ele vai crescer, né? Por isso que o útero é bastante elástico. Aí na gravidez, né, ele se expande, o útero, acomodando o embrião que se desenvolve até o nascimento. E a mucosa uterina é chamada de endométrio, como eu tinha falado, que passa um processo de descamação durante o período de menstruação. Mas a gente vai ver como é que ocorre esse processo de menstruação. Então, só para a gente explicar a etapa da ovulogênese, que é a etapa da ovulação, né? Então, vocês podem ver aqui, existe um folículo primordial, né, o folículo primário, e aí esse folículo vai se desenvolvendo e vai formando um ovócito primário. E aí forma-se também um folículo primário. Então ele vai, a partir do momento, vai desenvolvendo, vai crescendo esse folículo. Vocês só podem ver aqui, ó. Vai crescendo, até formar-se o ovócito secundário. Então aí já tem aqui na 4 um folículo maduro. E a partir do momento, né, que esse folículo vai se romper, aí ocorre a liberação do ovócito secundário. Beleza? Então, esse ovócito secundário é que vai. Sai aqui aqui é o ovário, gente. Ó. Isso tudo aqui é o ovário. Certo? Então, esse ovócito secundário é que vai caminhar todo pela tuba uterina, né? Passando, encontrando o espermatozoide na tuba uterina, né? Ocorrendo a fecundação, formando uma célula ova, um zigoto, indo em direção ao útero, onde vai ser implantado na parede do útero, e aí é onde vai desenvolver, né, o bebê, né, o feto, desenvolver o feto. E aí é importante lembrar que a gente vai explicar o ciclo de menstruação, por que ocorre, né? Então nessa imagem a gente tem aqui, né, os folículos do ovário, o ovário, aqui estão os folículos, né? Então esses folículos vai se desenvolvendo, sendo madurado, como também os ovócitos, né, vai ser madurado. Então a ovulação é presente dentro de um folículo e é liberado pela ação dos hormônios, estrógeno e progesterona, produzido pelo ovário. Então, esses hormônios vão atuar, né, a progesterona e a testosterona vão atuar diretamente na preparação
do corpo para uma possível, né, gravidez. Isso geralmente todo mês acontece, né? Uma vez por mês, né? Aí, uma vez liberado o óvulo, que sai aqui do ovário, ele vai passar pela tuba uterina, né? O óvulo vai ser liberado, que é o gameto feminino, em direção ao útero, né? Onde vai ser instalado aí na parede do útero, no endométrio. O que acontece é o seguinte: caso não ocorra a fecundação, ou seja, o encontro do espermatozoide com o óvulo, esse óvulo ele não está fecundado, né? Então ele não vai se formar numa célula ovo, não vai se formar um zigoto. Mas esse óvulo que sai aqui do ovário e passa pela tuba uterina, que não está fecundado, ou seja, que não encontrou o espermatozoide, ele vai continuar seu caminho, né, até o útero. Ele vai ser fixado, né, na parede do útero, porém ele não está fecundado, não vai desenvolver ali um feto, né, não vai desenvolver um bebê ali, porque não tem a fecundação. Não houve um encontro com o espermatozoide. E o que acontece? Ocorre a fixação desse óvulo, sem fecundação nenhuma, na parede do útero. Por conta que não existe a fecundação, né? E aí o endométrio ele não é mais necessário, porque não existe a fecundação ali. Né? Os níveis de progesterona e estrógeno caem. Né? E aí esse endométrio se descola do útero e descama. E aí essa descamação ocorre, né? O sangue é expelido pela vagina. Então, por isso que ocorre a menstruação. E aí a nova camada de endométrio dá o início, né, a mais um ciclo. Então, resumindo, né? A menstruação ocorre quando não ocorre a fecundação entre o espermatozoide e o óvulo. Mas mesmo assim, o óvulo que é liberado aqui no ovário, ele vai pela tuba uterina até a parede do útero e se instala, porém não está fecundado. E aí, né, quando não ocorre a fecundação, os níveis de progesterona e estrógeno caem. E aí o endométrio, ele não é mais necessário. Então ele se desloca do útero e descama, né? E essa descamação é o sangue expelido pela vagina durante a menstruação. Só que aí, como né? Todo mês existe uma preparação da mulher, né? Através desses hormônios, que vai receber um óvulo. Por isso que geralmente é uma vez por mês, né? A liberação de um óvulo na mulher, geralmente. É por isso que todo mês ocorre, quando não ocorre a fecundação, ocorre a menstruação. Por isso que eu não falar a menstruação não veio, é porque pode ser um grande indício, né, que ocorreu uma fecundação. Que o espermatozoide e o óvulo se fundiram e ali pode gerar uma gravidez. Caso quando vem a menstruação, isso quer dizer que aquele óvulo que foi liberado não está fecundado, né? E aí, caso ocorra a fecundação, né, como eu tinha falado, esse óvulo vai formar-se uma célula ovo, um zigoto, vai sofrer várias divisões, né, até chegar no útero, onde vai se instalar na parede do útero, e ali, a partir daquele momento, vai desenvolver um feto, né, um bebê ali no útero. Por isso que o útero tem que ser bem flexível, elástico, né, para comportar aí esse novo indivíduo que está se desenvolvendo durante aí a gravidez, durante a gestação. Então, pessoal, um tipo de doença muito frequente, né, na população feminina é o câncer de colo do útero. Então, o câncer de colo do útero, também chamado de câncer cervical, é causado pela infecção persistente de alguns tipos de vírus humanos. Temos aqui o HPV, chamado de tipos oncogênicos. Significa o quê? Que esses vírus vão causar câncer, né? Então, essas alterações são descobertas facilmente no exame preventivo, conhecido também como Papa Nicolau. E são curáveis na quase totalidade dos casos. Então, a prevenção, né? Saber se existe essa doença e descobrir logo no início, né? O câncer tem grandes chances de ser curáveis, né?
é uma prevenção importantíssima nesses casos. E lembrando aqui, e esse tipo de câncer do colo do útero é o terceiro tumor maligno mais frequente na população humana. Olha, né, como é grande, né, a quantidade, né, de mulheres que tem esse câncer. E por ser maligno, a gente pode levar à morte, né? Um câncer é letal. Mas, como eu estou falando, existe um exame preventivo, que é o exame Papa Nicolau, e descobrindo cedo, existe também tratamento. Descobrindo cedo, as grandes chances são enormes, né, de ser curado. Então, é importantíssimo essa prevenção aí precoce também. E é a quarta causa de mortes de mulheres por câncer no Brasil. Então, isso aumenta mais a atenção, né, das mulheres no exame preventivo, né, desse tipo de doença, né, o câncer do colo do útero. Então temos aqui o colo do útero, né, e aí aqui essa imagem mostra o colo do útero normal, e olha como é quando acontece o câncer, né, no colo do útero. Olha aqui como ocorre uma grande alteração, né, no colo do útero. Então, isso pode levar à morte, né, o câncer do útero, mas como falei, o exame preventivo, descobrir logo no início, tem grandes chances de se curar, né, dessa doença tão aí letal. E aí, gente, termina o nosso encontro, certo? Sobre o sistema reprodutor feminino. E eu desde já agradeço pela atenção de vocês e até a próxima.